Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4, todos juntos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos juntos? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore na vida, que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja Deus. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta nesse texto. E nós iremos tentar nessa noite, na palavra de Deus, juntos, responder apenas a uma pergunta. E a pergunta é esta: o que nos leva a perder o primeiro amor? É um alerta do Senhor Jesus, é uma palavra do Senhor Jesus. Jesus falando diretamente à sua igreja, que perdeu o primeiro amor. E essa pergunta precisa estar clara em nossa mente e em nosso coração. O que leva um cristão a perder o primeiro amor? Primeiramente, eu queria passear com vocês nesse texto da palavra de Deus, para nós entendermos as 5 qualidades da igreja de Éfeso, à luz dos olhos do próprio Senhor Jesus. Observem comigo, o versículo 2, Jesus diz assim a essa igreja: eu conheço as tuas obras. Aqui a palavra obra significa a sua vida diária, o seu testemunho, o que você faz. Ou seja, essa igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja diligente, era uma igreja frutífera. Jesus diz: conheço as tuas obras e conheço o teu labor. A palavra aqui, labor, para obra é trabalho, é realização, é a vida diária. Agora a palavra labor significa sacrifício. É quando você faz uma obra, um trabalho, e faz de maneira exaurida. Você até mesmo sacrifica a sua própria força, saúde ou vida. Significa que essa igreja era uma igreja que servia a Deus de maneira sacrificial. Uma igreja ativa, uma igreja frutífera e uma igreja que se sacrificava pela obra de Deus. Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Uma igreja que ia até o fim, não deixava as coisas pela metade. Podemos imaginar essa igreja com as pessoas se envolvendo. Há uma necessidade, uma pessoa aflita, angustiada, uma pessoa presa, perseguida. O povo de Deus se juntava de maneira sacrificial e ia até o fim. Uma igreja que servia diariamente o Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Uma igreja que não apenas trabalhava, se sacrificava, perseverava, mas uma igreja que era pressionada e perseguida, mas mesmo debaixo da pressão, essa igreja dizia: nós cremos no Senhor Jesus. Uma igreja que debaixo das provas permanecia firme na sua fé. Essa igreja, diz a palavra de Deus, Jesus, a igreja de Éfeso, puseram à prova os que diziam ser apóstolos e não eram. Uma igreja que tinha também boa teologia, discernimento doutrinário, liderança que recebeu algumas pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram heréticos, tinham uma péssima teologia, e a igreja tinha um zelo doutrinário, bíblico, teológico. Observem comigo como nós podemos ver aqui no versículo 6. Jesus diz à igreja: vocês rejeitaram os nicolaítas, que a igreja de Pérgamo, ela tolerava.
eram aqueles que diziam: tudo pode o crente fazer, não há restrições, não há limites. Se você é cristão, viva do jeito que você quiser. Então vejam bem, se nós olharmos até então, nestas qualidades da igreja de Éfeso, nós vamos pensar, era a igreja dos sonhos, uma igreja ativa, uma igreja frutífera, uma igreja com boa teologia, uma igreja com adoração, uma igreja com missão, uma igreja com liderança, com zelo teológico e doutrinário, uma igreja dos sonhos. Mas nós olhamos aqui agora, depois dessas qualidades, nós encontramos no versículo 4 uma repreensão. São 5 qualidades e agora uma repreensão. E a repreensão é esta: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo por um minuto. Esse texto nos revela algo, talvez novo, na história e na vida da igreja, que é essa possibilidade da igreja ser frutífera, ativa, responsável, teologicamente fiel, mas mesmo assim faltar algo essencial em sua vida, e assim desagradar o Senhor Jesus. Vamos agora aplicar em nossa vida pessoal. É possível nós sermos homem e mulher de Deus, envolvidos com Deus, com a adoração, com a oração, com a igreja, com a missão, prontos para tudo, nos esforçando, trabalhando. Podem contar comigo. Precisamos de algum voluntário, sou o primeiro. Precisamos de alguém que esteja à disposição, sou o primeiro. Alguém que possa abraçar aquele trabalho, aquela pessoa, aquele novo convertido, sou o primeiro. É possível nós termos essas qualidades espirituais todas e mesmo assim perdermos o primeiro amor. Isso é seríssimo. Esse é um dos textos mais sérios da palavra de Deus. Porque não estamos falando aqui de uma igreja quebrada, herética, sem liderança, sem trabalho, sem missão. Ao contrário, uma igreja zelosa, mas uma igreja que perdeu o primeiro amor. É possível que você e eu possamos ter uma experiência semelhante, envolvidíssimos com as coisas de Deus, mas tendo perdido o primeiro amor, o amor a Deus. Encontramos 5 qualidades e encontramos também aqui uma repreensão. E nesta altura eu gostaria de pensar com vocês sobre o que é o primeiro amor. Primeiramente, observem comigo, estamos aqui no texto bíblico, que o primeiro amor, ele não é o trabalho, porque o trabalho era vivo, o povo era operante, a obra ia a 1000 por hora, todo mundo não era apenas trabalhador, mas diz a palavra que eles se sacrificavam pelo trabalho. Então o primeiro amor não é o trabalho. Em segundo lugar, o primeiro amor, nesse texto aqui, não é o zelo doutrinário. A doutrina ia bem, a teologia ia bem, até aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, nós falamos, para fora, não tem palavra na igreja, liderança zelosa. Primeiro amor não era o trabalho, não era o zelo teológico, e o primeiro amor também não era o desânimo. O povo aqui era animado, o povo aqui era pronto. Parece que era aquela igreja que a liderança dizia, nós estamos precisando, e 15 diziam, nós estamos prontos, queremos fazer. Mas é 5 horas da manhã, estaremos 4 horas da manhã. Mas é aquele trabalho no final de semana, vamos passar o final de semana todo. Uma igreja pronta, não havia desânimo. Portanto, o desânimo não é aqui o primeiro amor. Observem as dicas bíblicas. O primeiro amor, aqui nesse texto, olhamos, era algo pessoal. Pois Jesus diz à igreja, tenho porém contra ti. Era algo pessoal. Não era algo institucional, estrutural, era algo pessoal. Deus olhando para os nossos corações. Em segundo lugar, o primeiro amor era uma perda. Algo que nós tínhamos, mas perdemos. Diz o texto, abandonaste o teu primeiro amor. Você tinha um primeiro amor, você o perdeu.
era algo pessoal, era uma perda e era algo espiritual. Lembra-te de onde caístes. Ou seja, a perda do primeiro amor é um pecado que se alojou em nossas almas. E o pecado é este: eles substituíram o amor a Cristo pela religiosidade, pela tradição. Eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Era para louvar? Levantamos as mãos. Era para trabalhar? Primeiros a chegar. Era para pregar? Pregamos a palavra. Era para ajudar? Tiramos do bolso para ajudar. Continuavam fazendo as mesmas coisas, olhando de fora uma igreja dos sonhos, um povo cristão dos sonhos. Olhando o coração, eles faziam as coisas certas com as motivações erradas. Não porque amavam a Cristo, mas porque amavam a religião. Não porque amavam a Cristo, mas porque amavam a igreja. Não porque amavam a Cristo, mas porque amavam a tradição. Eles continuavam operantes e frutíferos, mas haviam perdido o primeiro amor. Olhe bem para mim nesse momento. Que grande perigo ronda a nossa alma. Precisamos voltar ao primeiro amor. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nesse texto encontramos esses cinco elogios, encontramos esta repreensão, e nós encontramos também uma ameaça. Observem comigo o versículo 5. No versículo 5, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ou seja, como vocês viviam antes. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mover o nosso candeeiro. Nós não cremos que o crente perde a salvação. A salvação não é nossa para ser perdida, não está em nossas mãos para ser ou conquistada ou perdida. Louvado seja Deus, a nossa salvação está nas mãos do Altíssimo, e nós estamos seguros em suas mãos. Mover o candeeiro não significa perder a salvação. Vocês se lembram que em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, o Senhor Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, um candeeiro, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, bem alto, e alumia todos os que se encontram na casa. E ele diz, Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, a sua vida, pelo motivo certo, no primeiro amor, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perder o candeeiro é deixar de brilhar, não é deixar de ser crente, mas é deixar de ser sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que eles perderam o primeiro amor, porque se encantaram com as coisas de Jesus, e não se encantavam mais com o próprio Senhor Jesus. Isso é algo que nós precisamos relembrar a cada dia. Jesus não nos convidou, como crentes agora que somos, Ele não nos convidou para um trabalho, Ele nos convidou para um relacionamento com Ele. Trabalho podemos fazer ou não fazer, trabalho outros podem fazer em nosso lugar. Relacionamento é pessoal, é contigo, você tem nome, é intransferível, você não pode terceirizar, é algo entre você e Cristo. Ele nos convidou a uma vida de relacionamento pessoal. Portanto, nós não podemos cair neste pecado de substituir o relacionamento com Cristo com as coisas de Cristo, o trabalho de Cristo, nem a igreja de Cristo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor quando Jesus não é mais o nosso tesouro mais precioso. Quando nós escolhemos e gostamos de gastar mais tempo nas redes sociais do que com o Senhor Jesus.
quando nós apreciamos mais assistir uma série no Netflix do que gastar tempo com o Senhor Jesus. Quando nós gostamos mais de falar das coisas do nosso coração para qualquer pessoa do que para o Senhor Jesus. Quando a presença de qualquer outra pessoa, qualquer outra circunstância, nos alegra muito mais do que a presença do Senhor Jesus. Quando nós não oramos mais como orávamos, não lemos mais a palavra como líamos, não temos mais sede de Deus como tínhamos, quebrantado não está mais nosso coração, não temos o mínimo entusiasmo para falar de Jesus como falávamos antes, nós perdemos o primeiro amor, quando tudo enche a nossa vida, menos o Senhor Jesus. E nós voltamos ao primeiro amor, quando, esse relacionamento, ele ganha e pega fogo novamente em nossos corações. E só Deus faz isso em nossas vidas. Eu gostaria de pensar com vocês nesta noite sobre 3 motivos que nos fazem perder o primeiro amor. E talvez sendo este um alerta bíblico para o meu e o seu coração. Eu estou convencido que o primeiro motivo que nos faz perder o primeiro amor é quando nós valorizamos mais o trabalho e as realizações do que a presença de Jesus em nossas vidas. Gostaria de deixar isso bem claro, Jesus não é um roteiro de vida, Jesus não é uma conduta ética, Jesus ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que nos convidou a um relacionamento com Ele, pelo seu sangue derramado naquele madeiro, 2000 anos atrás, nós fomos comprados, nós fomos redimidos, nós ganhamos um novo nome, nós temos um Senhor, nós temos um amigo eterno, é o Senhor Jesus. Portanto, muitas vezes a nossa mente fica confusa, porque a sociedade na qual vivemos, mesmo a sociedade cristã, tenta nos vender uma mentira, que o que dá significado à sua vida é você ter, o que dá significado à sua vida é você fazer, o que dá significado à sua vida é você ser afirmado pelas outras pessoas. A palavra de Deus nos relembra em Apocalipse 2, o que dá significado à nossa vida é um relacionamento. É o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Nada mais. Você não precisa de nada mais em sua vida para você ser quem Deus quer que você seja, a não ser o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse, já não os chama mais de servos, mas os tenho chamado de amigos. Eu estou convencido que nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nós precisamos pensar mais em Jesus. Nós precisamos falar mais de Jesus e menos de nós. Mais Jesus e menos dos nossos líderes. Mais Jesus e menos dos nossos programas. Nós precisamos resgatar na presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a centralidade de Cristo em nossas vidas. Quando Jesus, ele se torna o nosso tesouro mais precioso, significa nós voltamos ao primeiro amor. Ele é o nosso tesouro mais precioso. Mas você perdeu o trabalho, mas eu tenho Jesus. Mas você perdeu, sinto muito, a saúde, mas eu tenho Jesus. Você perdeu um amigo chegado, você jamais pensou que o perderia, mas eu tenho Jesus. Você perdeu a certeza do amanhã, aquilo que você juntou, a sua segurança terrena, mas eu tenho Jesus. Você perdeu a igreja, alguma coisa aconteceu, sairá desse local, ficará sozinho em uma parte do planeta, mas eu tenho Jesus. Quando Jesus se torna o nosso tesouro mais precioso, nós voltamos ao primeiro amor. E Deus nos quer no primeiro amor. No primeiro amor. Eu me lembro que há poucos anos atrás, Rossana e eu estamos coordenando esse trabalho missionário chamado Planters, em que nós
colaboramos com plantadores de igrejas nativos de regiões mais fechadas para o Evangelho, e eles estão ali plantando igrejas e nós cooperamos um pouco com eles. E eu estive em uma região do Oriente Médio, não vou dar detalhes por questões de segurança, em um país fechado para o Evangelho, uma situação de alta perseguição, e ali passamos os 3 últimos dias com alguns encontros entre igrejas espalhadas em 3 cidades, e na última cidade eles falaram: Ronaldo, nós gostaríamos que você passasse o último dia falando aos nossos líderes nessas igrejas a respeito do sofrimento e a fé. Escolheram um tema, e escolheram um texto bíblico. Queremos que você fale com base em Atos capítulo 8, o sofrimento e a fé. E assim fizemos, passamos o dia estudando a palavra de Deus. É interessante, eu falo isso. Aqueles que pouco têm, muito valorizam. Nós temos às vezes tanto que valorizamos pouco. Temos pastores, temos igreja, temos estudos bíblicos, temos livros a perder de vista, temos a Bíblia em muitas versões e às vezes valorizamos pouco. Aqueles que pouco têm estão ali grudados, valorizam tudo. Passamos o dia inteiro, verso a verso, e ali era mais ou menos 10 horas da noite. O pastor encarregado daquele trabalho disse: vamos encerrar, e vamos encerrar com um momento de oração. E nós vamos orar. Havia mais ou menos 120, 130 pessoas naquele lugar. E ele disse: nós vamos orar por aqueles, em primeiro lugar, que tem alguém da sua família preso por causa da fé no Senhor Jesus. Mais ou menos metade levantou a mão. Eu fiquei impressionado. E ele disse: nós vamos orar também por aqueles que foram expulsos de casa por causa da sua fé no Senhor Jesus. A outra metade levantou a mão. E ele disse: ficaremos de pé e vamos orar em pequenos grupos. E eles começaram a orar. Meus irmãos, eu jamais havia visto, presenciado um lamento tão grande, profundo, como aquele lamento naquele fim de noite. As pessoas gritavam, as pessoas choravam, as pessoas gemiam. Eu me lembro de umas senhoras mais idosas assim à direita, elas choravam tanto que não conseguiam ficar de pé, sentavam no chão, ali tremendo, chorando de dor, pelas pessoas presas por causa da fé em Jesus, e porque foram expulsas de casa, porque amavam o Senhor Jesus. E ali, me lembro que um senhor, mais ou menos 65 anos de idade, veio em minha direção, ele me abraçou, ele chorava, ele soluçava, ele falava um pouco de inglês, e ele, entre as suas lágrimas e soluços, ele sussurrava algo no meu ouvido, e ele disse assim: eu perdi tudo por causa de Cristo. Eu tinha uma família, minha esposa não fala mais comigo porque sou cristão. Eu tinha um negócio, mas agora eu estou sem trabalho porque sou cristão. Eu não consigo nem ser atendido no hospital da minha cidade, porque sabem que eu sou cristão. Eu perdi tudo por causa de Cristo. Mas ao final daquele choro, ele parou por um segundo, ele disse: mas eu ganhei Jesus. E alguma coisa aconteceu. Um jovem lá atrás começou a cantar um cântico de louvor a Deus, e de repente outra pessoa começou a cantar, e outra pessoa começou a cantar, e de repente aquelas senhoras ali sentadas se levantaram, e aquele lamento se transformou em celebração, e começaram a cantar, e alguém se aproximou e disse: Ronaldo, nós estamos cantando assim, que no meio da tempestade, Deus permanece fiel. No meio da dor, Ele permanece o nosso Deus. No meio do sofrimento, Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Há um perigo muito grande de nos encantarmos com as coisas de Jesus e nos esquecermos do próprio Senhor Jesus. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, olhem comigo, por favor. Eu creio que nós podemos perder o primeiro amor quando também nós começamos a fazer as coisas certas com as motivações erradas. Esse é o grande perigo. Todos nós somos chamados por Deus, estamos envolvidos nas coisas de Deus. Mas há um grande perigo de nós fazermos aquilo que é certo, do jeito certo, mas com a motivação errada. E essa é uma pergunta que eu gostaria de lançar sobre você nessa noite.
aquilo que você faz para Deus em sua vida, família, igreja, adoração, missão, oração, envolvimento com os aflitos. Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação da sua alma? É agradar a Deus, é exaltar a Deus, é glorificar a Deus, ou é exaltar o próprio nome? Eu creio que um dos grandes desafios da nossa vida é este. Talvez a primeira missão do crente, podemos assim pensar, acho que a primeira missão do crente não é evangelizar, a primeira missão do crente não é socorrer o aflito e o necessitado, a primeira missão do crente não é nem plantar igrejas, a primeira missão do crente é a mais difícil. A primeira missão do crente é morrer, é dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E para que isso possa acontecer, nós precisamos nos desglorificar, para que Jesus seja glorificado em nossas vidas. A volta para o primeiro amor se dá quando nós percebemos, atestamos e entendemos que Jesus é o nosso tesouro mais precioso. E quando nós fazemos as coisas certas com a motivação certa. Eu me lembro que alguns anos atrás, vários anos atrás na verdade, eu estava no Brasil, em São Paulo, em um aniversário de uma igreja, e era o cinquentenário dessa igreja. A igreja comemorava seus 50 anos, e ali prepararam um final de semana, e havia uma programação especial, e havia ali um coral cantando louvores a Deus naquele final de semana, e prepararam também um bolo especial para aquela comemoração. Toda a igreja tem a mulher do bolo, não é verdade? A sua igreja também tem. Aquela que faz aquele bolo, não é? Impecável. É isso. Naquele caso, era uma mulher que havia preparado o bolo, e ela preparou o bolo de uma maneira tão especial, que ela fez o bolo com 3 camadas, e escreveu com glacê ao redor do bolo o nome de todos os pastores que haviam pastoreado a igreja naqueles 50 anos. Era uma obra de arte. E no culto de domingo à noite, ao lado do púlpito, eles colocaram a mesa, em cima da mesa, colocaram o bolo. O bolo era tão bonito que eu me lembro que atrapalhou o sermão. O pessoal no meio do sermão vinha à frente com o celular, tirando foto do bolo, comentando sobre o bolo, fazendo selfie com o bolo. Mas era lindo, 3 andares, uma obra de arte. Terminou o culto, o pastor da igreja disse, louvado seja Deus por essa conferência, esse aniversário da igreja, e eu quero fazer os agradecimentos, e pegou a lista enorme, e leu o nome de 20, 25 pessoas, e se esqueceu de quem? Da mulher do bolo. Terminou o culto, eu desci, fiquei ao lado da mulher do bolo, e eu disse, a senhora que fez o bolo, ela disse, para a glória de Deus. Eu falei, graças a Deus, parabéns. Ele terminou de ler os agradecimentos, esqueceu de mencionar o seu nome, a face dela mudou. Ele começou a orar, e ela começou a murmurar. E ela murmurava tão alto que eu ouvia, no meio da oração, ela disse, e Deus, mais uma coisa, ano que vem não tem mais bolo. Ela está dizendo, em outras palavras, o seguinte, eu estou disposta a fazer qualquer coisa para Cristo, desde que meu nome seja mencionado, eu receba aquele elogio, o pastor coloque o meu nome no boletim da igreja, fale o meu nome do púlpito da igreja, eu recebo aquele abraço depois dizendo, você é insubstituível, sem você essa igreja não teria louvor, sem você não teria oração, você faltou naquele culto, a igreja não era a mesma,
Você, meu irmão, você, minha irmã, pastor, você é insubstituível. E o coração se enche de orgulho. E nós passamos a fazer as coisas certas, mas com as motivações erradas, e Deus não é exaltado, e Jesus não é exaltado, e nós pensamos, estamos no caminho certo, estamos fazendo coisas boas, e Deus olha do céu para a terra e diz, você já perdeu o primeiro amor. Que a sua motivação é o seu ego, é o seu orgulho, é você mesmo. Você quer aparecer, se destacar, você quer ter seu nome mencionado. Nós perdemos o primeiro amor quando fazemos as coisas certas com as motivações erradas. Qual é a motivação mais profunda do seu coração, meu irmão e minha irmã, para você ser quem você é e para você fazer o que você faz em nome do Senhor Jesus? Mas eu creio que nós também perdemos o primeiro amor quando o nosso orgulho nos torna cristãos frutíferos, mas não quebrantados. E permita-me falar por poucos minutos com vocês sobre quebrantamento, porque esse era o retrato da igreja de Éfeso. Eles eram frutíferos, zelosos, trabalhadores, mas não eram quebrantados. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo, no final da sua vida, preso lá em Roma, na segunda prisão, esperando a morte, ele diz a Timóteo, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei uma coisa, Timóteo. O que foi, irmãos? Foi a fé. Eu combati o bom combate, foi difícil, mas combati. Eu completei a carreira, cheguei até o final. Tudo que Deus me chamou a fazer está feito. E eu guardei, Timóteo, uma coisa. Nessa última carta da vida de Paulo, ele não escreve sobre as suas realizações. Plantei tantas igrejas, revitalizei tantas igrejas, evangelizei tantas pessoas, tantos filhos na fé. Eu fiz o que os outros apóstolos não fizeram. Ele não gasta uma linha falando de si. Ele apenas diz, eu guardei a minha fé. Porque Jesus é a única coisa que eu preciso até o final da nossa vida. O resto é mentira, o resto é engano, porque o mundo, a carne e o diabo, todos os dias querem te vender essa mentira, que você precisa de algo que você não precisa, e você se agarra e diz, mas sem isso eu não serei feliz, sem isso eu não vou conseguir, sem isso não tem sentido em meu coração. Você não precisa de nada disso, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Rossana e eu somos missionários. Se nós não fizéssemos o que nós fazemos, outros fariam e fariam melhor. Jesus não precisa nem do nosso, nem do seu trabalho. Outras pessoas poderiam fazer o que você faz e fazer bem melhor. Ele deseja te chamar para um relacionamento, para que ele se torne o seu primeiro e único amor. O que ocorre no nosso relacionamento com Jesus é mais ou menos o que acontece em um casamento. Começou apaixonado, e houve um casamento, mas o tempo passou, e agora tudo se tornou monótono, parado. Agora se convive porque se convive. Mas o noivo, Jesus, ainda apaixonado, vira-se para a noiva e diz, você não me ama mais. Perdeu o primeiro amor. Eu estou convencido que nós precisamos orar, e orar todos os dias, para que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos aquilo que de fato é importante. Uma das maiores ciladas do diabo é tentar nos convencer de nós nos envolvermos com coisas supérfluas, desnecessárias, notas de rodapé, como se fossem as coisas mais importantes da nossa vida. Esta é uma cilada do diabo. E nos agarramos a alguma coisa que nem pecaminosa é,
mas não é necessária, não é nem importante, e nos agarramos aquilo como se fosse o nosso bem mais precioso. Essa é a mentira do diabo. Mas o Senhor Jesus olha para cada um de nós, como olhou para a igreja em Éfeso, e disse: teologia, parabéns. Trabalho, nota 10. Sacrifício, estão de parabéns também. A adoração, missão, mas vocês estão fazendo as coisas certas com a motivação errada. Não é pelo trabalho, não é pela igreja, nem é por vocês, é por um relacionamento. Voltar a orar como nós orávamos lá atrás. A desejar mais Jesus do que desejamos a água que bebemos, o ar que respiramos. A gastar uma hora com Jesus com a nossa hora mais preciosa naquele dia, insuperável, nada mais. É voltar ao primeiro amor. Se não, disse Jesus, retirarei, moverei o seu candeeiro. Você continuará crente, você continuará salvo, mas você não vai brilhar. E quando nós brilhamos, nós lemos em Mateus capítulo 5, não apenas nós cumprimos a nossa vocação e a nossa missão, olhe bem para mim, mas os homens percebem isso e dão glória a Deus. A questão aqui de não brilhar não é uma índole pessoal. Eu não vou brilhar, eu poderia, mas não vou brilhar. Se assim acontecer, será uma punição. Não é isso, é que nós perderemos esse privilégio em nossas vidas e só temos essa vida para viver nessa terra. Perderemos esse privilégio de vivermos e Deus ser exaltado em nossas vidas. Porque quando Jesus diz que vocês vão ser luz que brilha, os homens irão olhar para vocês e irão dar glória ao eterno. Esse é o motivo da sua vida. Quando você é crente, quando você ama Jesus, quando você está cheio de Jesus, quando a palavra de Cristo entra em seu coração, o Espírito Santo tem liberdade na sua vida, você anda na presença e com sede de Deus, e alguém percebe, olha para a sua vida e diz: glorificado seja Deus. Você cumpriu o seu propósito. Você é quem você deve ser. Você faz o que você deve fazer. O resto é nota de rodapé. Ah, você teve sucesso ou você teve fracasso. O seu irmão teve mais e você teve menos. Ele prosperou e você não. Você orou, a resposta da oração ainda não chegou. Você queria e ainda não aconteceu. Você tentou e não teve sucesso. Tudo é nota de rodapé, porque nós estamos encantados com o Senhor Jesus. É voltarmos ao primeiro amor. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de uma mulher de Deus que trabalhou na mesma missão que Rossana e eu trabalhamos. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, da APMT, em parceria com a WEC International, que é uma missão inglesa que trabalha com povos não alcançados. E uma mulher chamada Helen Roseveare, se você não a conhece, ela já faleceu, mas se você nunca ouviu falar sobre ela, você depois em casa vai procurar no YouTube as palavras e as entrevistas dessa mulher de Deus. Helen Roseveare foi uma missionária inglesa, médica, enfermeira, paramédica, uma mulher assim, extremamente bem preparada, que aos 28 anos de idade procurou a missão WEC e disse: eu quero ser missionária no lugar mais necessário do mundo hoje. E os líderes da missão disseram: o Congo, na África, está vivendo uma guerra civil, não há hospitais, não há médicos, não há enfermeiros, os missionários têm que sair do país, é um dos países mais necessários, mas muito arriscado. Ela disse: lá é meu lugar.
preparou-se, foi enviada para o Congo. A doutora Helen ali chegou, ela teve uma visão. Ela disse: eu vou preparar missionárias aqui do Congo, africanas, e as preparou durante 2 anos e espalhou aquelas missionárias por todo o país. Foi um avivamento. Ela trabalhou evangelizando, plantando igrejas, ajudando os enfermos. Ela tinha uma prática: jamais pedirei dinheiro à minha igreja lá na Inglaterra, mas vou orar ao Senhor. Não havia hospital onde ela trabalhava, ela orou a Deus. O seu pastor lá na Inglaterra sentia um desejo, e junto com os irmãos, eles levantaram uma doação, dizendo: Helen, é um país necessário, não sabemos o que você vai fazer, faça alguma coisa, uma obra social. Com esse recurso, ela construiu um hospital, capacidade para 100 leitos, único hospital da região. Ali recebeu milhares de pessoas, ali tratou milhares de pessoas. Mas havia muita perseguição naquela época. Cristãos eram mortos, missionários eram presos, e ela foi levada por sequestradores para um cativeiro, e passou um tempo prolongado naquele cativeiro. Uma experiência terrivelmente dolorosa. E ali naquele cativeiro ela manteve um diário. Ela escreveu algumas coisas ao longo dos tempos, que ali ficou presa. Em certo dia, a doutora Helen escreveu assim: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. A cada dia, cada semana, eram relatos como este. Certo dia, a doutora Helen escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites. Eu fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Depois ela escreveu: logo depois disso senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor. Seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, permaneceu 1 ano hospitalizada, ossos quebrados, dentes quebrados, a alma traumatizada. 1 ano. Depois de 1 ano, recebeu alta, voltou à missão, à diretoria da missão, para falar como estava. Ela disse: estou pronta, vou voltar para o Congo. Eles falaram: não, a situação está pior do que estava quando você lá esteve. Ela disse: lá é o meu lugar, Deus me quer ali. Eles falaram: nós não vamos enviá-la. Ela disse: vou sair da missão, mas volto para o lugar que Deus me quer. Voltou, a missão a enviou. Ela chegou ali, hospital totalmente destruído pela guerra, terrível. Ela orou ao Senhor, não falou nada com ninguém. A mesma igreja na Inglaterra enviou outra oferta. Ela reconstruiu aquele hospital, com capacidade agora para mais de 200 leitos, uma maternidade. E ela criou uma escola para paramédicos. Foi uma benção. Gastou a sua vida ali no Congo, evangelizando, testemunhando, mostrando que ela tinha um primeiro amor. Não era seu trabalho, não era missão, nem era o povo local. Seu primeiro amor era o Senhor Jesus. A doutora Helen faleceu aos 91 anos de idade. E antes de falecer, ela deixou uma carta para pastores e missionários, mas serve para todos nós. Eu vou encerrar lendo com vocês apenas o último parágrafo dessa carta. Eu gostaria que você prestasse atenção. Doutora Helen disse assim: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros
e ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, devemos desejar somente Jesus. É só Jesus. Jesus é o seu primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos orar. Curva sua cabeça, ore comigo nesse momento. Como está o seu coração? Como está o seu relacionamento? Não estou perguntando sobre o seu trabalho, sobre seu sucesso, sobre como as pessoas te veem, nada disso. Como está o seu relacionamento com Jesus? É Jesus o seu tesouro mais precioso? Você está perdendo ou perdeu o primeiro amor? Talvez você ore nessa noite e possamos orar nessa noite dizendo: Senhor, nos ajude a voltar ao primeiro amor. A orar com aquela alegria, prazer de nos relacionarmos com o eterno, nosso Redentor e amigo. Ler a palavra, ouvindo a voz do Pai falando, mais precioso, mais gostoso do que qualquer outra coisa. Viver na tua presença é tudo que precisamos. Se não temos mais nada, ainda sorrimos porque temos tudo que precisamos. Temos o Senhor Jesus. Se você tem algo na sua vida pessoal, você e Deus, que você quer colocar perante o Senhor nessa noite, vamos orar por isso. Se você puder e tiver essa liberdade, se ajoelhe onde você estiver. Ore ao Senhor. Fale com o Altíssimo. Diga ao Senhor sobre as coisas do seu coração. Peça ao Senhor que Ele te ajude. E talvez seja este o pedido: Senhor, me ajude a voltar ao primeiro amor. Senhor Deus, nessa noite nós olhamos para o Senhor, não temos mais ninguém, não há outro nome, não há outro Deus, não há outra redenção, não há outro significado, nada mais. É o Senhor. Olhamos para o Senhor e nós falamos, ó Deus, que amamos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Salvador, a nossa redenção, o nosso amigo, motivo da nossa vida, a nossa esperança a cada dia, a misericórdia encarnada, demonstrada. Ó Deus, nos ajude a nós termos um relacionamento pessoal, profundo, diário com o Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando tantas outras coisas chamam mais a nossa atenção do que nos relacionarmos com o Senhor. Perdoa, Senhor Deus, quando nós abraçamos outras coisas como se fossem tão importantes e não são. E deixamos de lado o Senhor, nosso tesouro mais precioso. Senhor, livra-nos das mentiras do diabo, que tenta nos convencer que precisamos disso, daquilo, daquela experiência, daquele bem, daquela pessoa para sermos felizes, para termos significado. Deus, precisamos só do Senhor Jesus. E livra-nos do mal quando nós fazemos as coisas certas, com as palavras certas, na entonação certa, mas com a motivação errada. Não por Jesus, mas por nós. Não para exaltar o Cordeiro, mas para nos destacarmos, para sermos elogiados, para recebermos alguma coisa diferente. Deus, livra-nos da carne, do mundo e do mal em nome do Senhor Jesus. E nos ajude para, ó Deus,
nós voltarmos ao primeiro amor, vivermos juntos a esse primeiro amor, e não nos afastarmos desse primeiro amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. O Senhor falou ao nosso coração. Na sexta-feira a gente foi lembrado que uma área que Deus ia falar conosco. Gente, que área que Deus vai falar com você? Então o pastor já pregou, a mensagem está fresquinha na nossa mente, no nosso coração. Mas quem sabe é hora da gente colocar isso na prática. A gente tem muita coisa que fazer, brincar e conversar e fazer churrasco com o pessoal que vai fazer. Mas vamos colocar essa mensagem. Deus falou ao nosso coração, a palavra foi pregada, Jesus foi exaltado. E quem sabe esse momento histórico na sua e na minha vida, como imigrantes na América, vai ser uma transformação. Nossas famílias serão transformadas porque Jesus vai ser exaltado. Mas vai ser difícil, pessoal, vai ser difícil. A gente vai clamar, Deus falou profundamente ao nosso coração, voltando ao primeiro amor, experimentando essa graça. Então, antes da gente sair, e a gente tem que ir aqui para brincar, para descansar, mas a gente veio aqui para ser transformado espiritualmente. O inimigo vai querer tirar essa palavra linda de Jesus que foi pregada para nós. Não desista. A vida é difícil. Vai ter momentos que você vai ser tentado, mas não desista. Deus chamou a gente para estar na América para ser missionários. É um dos países mais não alcançados pelo Evangelho, Estados Unidos. Tem muita gente que está indo para o inferno. E Deus quer que a gente volte ao primeiro amor, como o pastor pregou hoje. Viva o Evangelho e transforme esse mundo proclamando a verdade. Então vamos curtir esse tempo juntos. É um momento singular. Nós nunca mais na história vamos conseguir juntar essas mesmas pessoas numa outra reunião. É um grupo singular. Deus falou conosco através do pastor Ronaldo mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor. Então, antes da gente sair, e a gente vai brincar, vai fazer as coisas, amanhã tem ceia, aproveita, fala, Senhor, continua falando comigo, eu quero voltar a esse primeiro amor. E assim como a gente fez na sexta-feira, de ficar alguns segundos em silêncio, vamos oferecer esse nosso silêncio a Deus com tudo que a gente ouviu. Respira fundo, fala, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor como foi pregado hoje. É Cristo Jesus o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. E quem sabe hoje é o dia que você vai se converter. Você está ouvindo a palavra há um tempão e você descobriu que você nem teve primeiro amor ainda. E hoje é o dia que Cristo está chamando você para servir a Ele. Então abaixe sua cabeça, mais uma vez. Agora a oração é silenciosa, você e Deus. Quem sabe alguns segundos você nem orando, você só fica calmo. Silêncio diante de Deus, oferece o seu silêncio a Deus. 30 segundos. Pai, oferecemos esse nosso silêncio ao Senhor. Pedimos que, como a mensagem foi pregada, Jesus foi exaltado, a gente afirma que a Jesus seja a honra e a glória, que Ele seja a personagem principal das nossas histórias. Que a boa obra que Ele começou na nossa vida seja aperfeiçoada até o grande dia final, quando Ele vai voltar para restaurar céus e terra. Abençoa-nos, ó Pai, ao sairmos desse momento comunitário. E nas conversas que a gente tiver, que a nossa alegria seja uma expressão do Teu Espírito em nós. Que o Senhor nos abençoe mais e mais. E que essa noite seja especial, esse momento histórico seja especial. E que, através de nós, imigrantes falhos e fragilizados como somos, mas salvos por Cristo, sejamos Teus missionários na nossa família, no nosso trabalho,
na nossa cidade, no nosso estado, aqui na América. E que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Fala conosco, te louvamos por essa noite. Continua a falar conosco, através das circunstâncias, do louvor e da palavra pregada pelo teu servo Ronaldo. É no nome de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o Rei eterno, o Redentor, o justo, o que venceu a morte, o que reina para sempre, o que voltará para nos buscar, o que promete vida eterna, a alegria do Senhor. É no nome dele, Jesus, o justo, que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É tempo de cura, tempo de restauração. Que Deus satisfaça o desejo do nosso coração. Boa noite e até amanhã, dia de ceia.